agora esta chamada está sendo gravada. Bom, vamos orar para começar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos por podermos estar aqui diante de Ti, para juntos aqui nesta noite nós glorificarmos e adorarmos o Teu santo nome, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que as Tuas mãos estejam aqui estendidas sobre nós e para nos dar, Senhor Deus, sabedoria, Pai. Que o Seu Espírito nos guie neste estudo, Senhor, para que possamos aqui crescer diante de Ti em graça e em conhecimento. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus, para aprendermos e para entendermos o que o Senhor quer nos mostrar, o que o Senhor quer nos revelar, papai. O que o Senhor quer que nós entendamos da Tua palavra para crescermos diante de Ti, para sermos um pouquinho mais parecidos com Cristo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar nosso encontro de hoje. Eu percebi que eu mandei no grupo lá a imagem para vocês errada. Eu mandei lá que nós vamos estudar paracletologia, né? Na verdade, não vamos. A paracletologia é um pouco mais para frente. Eu mandei a imagem errada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ofícios de Cristo, tá? E eu vou projetar para vocês aqui. Espera aí, que primeiro eu preciso. Pronto. Quando nós falamos então dos ofícios de Cristo, nós estamos falando de Cristo como profeta, como sacerdote e rei. Para nós entendermos um pouco os ofícios de Cristo, ou o que Cristo cumpriu, os papéis que ele cumpriu, nós precisamos olhar primeiro lá para o Antigo Testamento. Né? Os principais 3 cargos ou ofícios para o povo de Israel no Antigo Testamento eram o profeta, o sacerdote e o rei. Então, quando nós olhamos para o povo de Israel no Antigo Testamento, nós vemos que o profeta, o sacerdote e o rei eram os principais 3 cargos, os ofícios que eram ungidos. Né? Quando uma pessoa era separada como profeta, como uma pessoa era separada como sacerdote, ou quando ela era separada como um rei, essa pessoa ela era ungida, derramava-se óleo sobre a cabeça dela, como um sinal de que Deus havia escolhido aquela pessoa para determinada função. E aí, quando nós olhamos, então, para o Antigo Testamento, para essas 3 funções, nós precisamos entender que elas são distintas, né? Que cada um tinha um papel a desempenhar. Cada ofício desse tinha uma obrigação, nós podemos dizer assim. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos entender que o profeta, primeiramente para nós designarmos aqui o que cada um fazia, o profeta ele é aquele que traz ao povo a palavra e os desígnios de Deus. Né? Então, quando nós olhamos para o ofício de profeta no Antigo Testamento, nós precisamos entender que era o homem, né, a pessoa usada por Deus para trazer de Deus para o povo os seus desígnios, a sua palavra e a sua vontade. Como um exemplo de profeta no Antigo Testamento, cadê? Ué, eu coloquei o texto bíblico aí? Deixa eu ver. Eu não coloquei o texto bíblico? Não. Então vamos lá, vamos pegar o texto bíblico. Eu pensei, eu tinha certeza absoluta que eu tinha colocado o texto bíblico aí. Só um minutinho, pessoal, peraí.
Eu realmente não coloquei. Bom, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para nós lermos então. Bom, o primeiro exemplo de profeta, então, está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no verso 2. Né? A gente pode ler a partir do verso 1 para nós entendermos o contexto. Ó. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Vamos adiante. Então Natã disse ao rei: Vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não me construíram um templo de cedro para mim? Bom, aqui continua, tá, pessoal? Mas só para nós exemplificarmos, então, a gente consegue ver por esse texto que o profeta Natã, ele fez o quê? Ele trouxe a palavra do Senhor e a vontade do Senhor para Davi. Né? A gente entende pelo texto aqui que o Senhor disse que Davi não ia construir o templo, porque Davi era um homem de guerra, tinha as mãos sujas de sangue, e que o filho dele, então, que ia construir o templo, né? Mas para ficar claro para a gente, então, que o profeta é aquele que trazia a vontade de Deus para o povo, a palavra de Deus, os desígnios, os mandamentos de Deus para o povo. Né? O sacerdote. O sacerdote, ele oferecia a Deus, em favor do povo, orações, sacrifícios e louvores. Vamos lá, vamos pegar lá. Primeiro o livro de Samuel também. Também não, a gente estava no segundo. Agora o primeiro livro de Samuel, o capítulo 30, a partir do verso 7. Diz assim: Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Peraí, pessoal, deixa eu só ver um negocinho aqui. Pronto, voltei, pessoal. Bom, então, aqui nós vemos que Deus também falou com Davi. Entretanto, quando Davi estava com Natã, Davi não consultou o Senhor. Né? Davi disse para Natã que ele queria construir um templo, e aí Deus usou o profeta Natã para trazer a vontade dele. Aqui nós vemos que quando Davi foi consultar ao Senhor, ele usou o quê? Não um profeta, ele usou um sacerdote. Então ele chamou o, o sacerdote Abiatar, Abiatar trouxe a estola sacerdotal e então consultou ao Senhor. Era uma maneira deles buscarem ao Senhor. Então, nós vemos que
primeiro, o profeta é aquele que traz a palavra, a vontade, os desígnios de Deus para o povo. O sacerdote é aquele que leva os pedidos do povo a Deus, ou seja, faz a intercessão entre o povo e Deus. Aqui Deus poderia responder a Davi ou não, né? No caso, ele respondeu, não era a regra que o Senhor respondesse. Tá bom? A regra é o quê? A regra era o sacerdote oferecer, então, as orações, os sacrifícios ou os louvores do povo ao Senhor. O terceiro ofício que nós temos, então, era o rei, que era ungido, né? O rei, ele governava o povo como um representante de Deus. Vamos lá, segundo o livro de Samuel, todos os exemplos hoje estão em Samuel, capítulo 5, verso de 1 a 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e todo o Judá. Então aqui, pessoal, o que a gente vê? A gente vê claramente os três ofícios: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. E nós vemos que cada ofício tinha um papel a desempenhar, a cumprir. O profeta era aquele que trazia a palavra, os desígnios, a vontade de Deus para o povo. O sacerdote é aquele que levava do povo a Deus as orações, os sacrifícios, os louvores. E o rei era aquele que governava o povo como um representante de rei. Nós precisamos olhar para esses ofícios com muito cuidado e entendermos o propósito de cada um, porque quando nós somos olhar para Cristo, nós vamos entender que em Cristo se cumprem esses três ofícios. Olha só que coisa interessante. Os três ofícios do Antigo Testamento, que eram escolhidos por Deus, que eram ungidos com óleo, separados para aquela determinada função, já apontavam para Cristo. Então, esses três ofícios, eles estão em Cristo. Os três que eram ungidos no Antigo Testamento agora estão sobre Cristo. A palavra Cristo não é um sobrenome, tá, pessoal? Cristo é um título. Significa basicamente o Messias. E o Messias significa o quê? Significa de quem vem a unção. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós precisamos entender que Cristo ele cumpre plenamente esses três papéis. E aí, vamos lá então. Cristo como um profeta. Olha só, o Senhor, esse trecho está lá em Deuteronômio 18, 15 a 18. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. Aqui é Moisés falando com o povo, tá, pessoal? A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: Não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: Eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18, 15, 18. Então nós vemos aqui o quê? Uma profecia ou uma promessa do Senhor que está apontando para quem? Para Cristo
como o profeta. E aí, quando nós vamos lá para João 6, 11, 14, nós vamos ver que essa profecia se cumpre. Olha só. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, nós primeiro olhamos para o Antigo Testamento e vemos uma profecia acerca de Cristo, e olhamos para o Novo Testamento e vemos o quê? Vemos esta profecia se cumprindo verdadeiramente em Cristo. Aqui, Cristo, ele está cumprindo o quê? Cristo está cumprindo o papel de profeta. Tem mais ainda. Atos, capítulo 3, de 19 a 23. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Aqui Pedro está discursando em Atos dos Apóstolos, e Pedro está falando para eles exatamente a palavra que nós, ou a profecia, que nós vemos em Deuteronômio se cumprir em quem? Se cumprir em Cristo Jesus. Bom, Cristo, então, como profeta, ele é sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Todas as profecias do Antigo Testamento, elas apontam para Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós precisamos entender que tudo aquilo aponta para Cristo. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Essa passagem é quando Jesus está no caminho para Emaús e está com os 2 discípulos. E eles estão ali tristes porque Jesus havia morrido e Jesus está ressurreto com eles. Eles não reconheceram Jesus, e aí Jesus, então, começa a conversar com eles, e Jesus começa a explicar para eles todas as profecias das Escrituras que apontavam para ele e se cumpriram nele. Então, o que Cristo fez como profeta? Cristo também explicou para eles a palavra, trouxe para eles a palavra, trouxe para eles a revelação do Senhor, trouxe a vontade do Senhor. Cristo é, evidentemente, um profeta de modo verdadeiro e modo completo. E ele mesmo era a fonte da revelação. Mateus 5, 21, 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Mateus 5, 21, 22. O que é importante nós olharmos para esse texto aqui? Que Cristo, como um profeta verdadeiro e completo, e sendo ele mesmo a fonte de revelação de Deus, ele não simplesmente diz como os profetas do Antigo Testamento diziam: assim diz o Senhor. Mas ele pode então dizer assim: ó, eu, porém, lhes digo. Por quê? Porque ele é o ápice e o clímax da revelação de Deus para nós. Então, quando nós olhamos para todos esses textos, e tem muitos outros, tá, pessoal? Porque eu não quero fadigar vocês, mas eu trouxe esses para exemplificar.
Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o ofício de profeta, ele está em Cristo, e Cristo é verdadeiramente um profeta completo. Bom, vamos lá então. O segundo ofício é Cristo como um sacerdote, né? Jesus, ele ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vimos que o sacerdote é aquele que leva de Deus ao povo as orações, os louvores, os sacrifícios. Em Levítico, os sacerdotes eram aqueles que sacrificavam. Então, quando nós falamos dos sacrifícios do Antigo Testamento, por exemplo, eu ia apresentar um sacrifício pelo meu pecado. Eu levava o animal até o templo e eu entregava o animal na mão do sacerdote, e o sacerdote que ia lá e matava o animal e fazia o sacrifício. Então, a gente vê que o sacerdote, ele era que realmente um intercessor ou um intermediador entre o povo e Deus, era aquele que levava as coisas do povo ao Senhor, né? As orações, os sacrifícios, os pedidos do povo. Quando o povo queria consultar ao Senhor, buscava não um profeta, mas buscava um sacerdote, porque o sacerdote levava o que o povo queria consultar até o Senhor. E aí o Senhor respondia ou não. Quando nós vemos esse texto de Hebreus, Hebreus 9, 24 a 26, diz assim, ó: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então, quando Cristo ele se oferece como sacrifício na cruz do Calvário, ele está ali ao mesmo tempo como um sacerdote oferecendo o sacrifício, e ele mesmo também é esse sacrifício. E aí, porque Cristo não tinha pecado nenhum, esse sacrifício é o quê? É perfeito. E aí não precisa ser repetido, né? O sumo sacerdote entrava todos os anos no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. Todos os anos tinha que repetir. Primeiro que era um sangue de animal, né? Segundo que o sacerdote primeiro oferecia um sacrifício por si, pelos seus pecados, para ele ter o perdão dos pecados, para depois ele entrar no Santo dos Santos e apresentar um sacrifício pelo pecado do povo. Cristo não precisou fazer isso. Cristo não precisou apresentar um sacrifício primeiro pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado. E aí, quando ele então apresenta o sacrifício, que era ele mesmo, que não tinha pecado, e não era um sangue de animal, mas era um sangue humano, de um humano sem pecados, esse sacrifício é um sacrifício perfeito. E aí não precisa ser repetido todos os anos, né? E aí todo aquele que se achega a Cristo, crê que ele se entregou como sacrifício por nós, crê que o sangue dele foi derramado para perdão dos nossos pecados, obtém o quê? O perdão dos seus pecados. E é um sacrifício que foi feito uma única vez e não precisa ser repetido. Tem outros textos também que falam sobre isso. Hebreus 10, 4, 7, 27, 9, 12, 24, 28. Hebreus 10, de 1 a 2, versículo 10, versículo 12, versículo 14. Tá? São os textos que vêm comprovar e falar isso também, que o sacrifício de Cristo foi o quê? Foi um sacrifício perfeito. Vamos lá, vamos continuar. Cristo como um sacerdote. Cristo, ele nos aproxima continuamente de Deus. Outro texto de Hebreus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho,
que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, aqui, pessoal, nós podemos nos achegar a Deus por meio de Cristo, continuamente nos aproximarmos de Deus. Por quê? Porque Cristo, como sacerdote, nos abriu o caminho. Né? O sacerdote antigo, do Antigo Testamento, ele apresentava os sacrifícios pelo povo, o povo tinha o seu pecado perdoado, no ano seguinte tinha que repetir. Enquanto isso, o povo precisava o quê? O povo dependia sempre do sacerdote, para ir até o sacerdote, então, para oferecer orações, para oferecer os sacrifícios, porque não eram só sacrifícios de perdão de pecados que se tinha naquela época. Tem lá uma série de sacrifícios que precisavam ser feitos. Então, o povo dependia do sacerdote para fazer todos esses sacrifícios. Dependia do sacerdote para buscar a Deus nas suas orações, para orar, para louvar ao Senhor. Então, hoje nós não dependemos mais do sacerdote. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote, aquele que ofereceu um sacrifício perfeito, ele nos abriu o caminho. Quando ele nos abre o caminho, ele nos dá a possibilidade de nós nos achegarmos a Deus continuamente, sem depender agora de um outro homem como sacerdote para interceder por nós. Por quê? Porque agora nós temos Cristo, o sumo sacerdote. Vamos lá, vamos continuar. Jesus, ele ora continuamente por nós. Ou seja, ele está intercedendo por nós também. Ó. Hebreus 7, 23 a 27. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número. Está falando de quem? Dos sacerdotes do Antigo Testamento. Porque a morte os impede de continuar. Por que eles são em maior número? Né? Tem inúmeros sacerdotes. Porque quando eles morrem, o sacerdócio deles acaba. Né? O de Cristo não. O de Cristo continua, porque Cristo ressuscitou. Então o dele é eterno. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Então, Cristo hoje está intercedendo por nós. Ele intercede por nós, ele ora por nós a todo instante. Né? Nós temos alguém junto do Pai, que é Deus, como o Pai é Deus, que intercede por nós em todo o tempo. Em nenhum momento nós estamos sozinhos, em nenhum momento nós estamos desamparados, em nenhum momento nós estamos abandonados. Cristo está conosco. É o ofício dele. Esse ofício de Cristo permanece para toda a eternidade. Os outros também. Ele ainda é profeta. Ele ainda é sacerdote. Como sacerdote, ele intercede por nós. Ele leva os nossos pedidos a Deus. É por ele que nós temos acesso a Deus. Né? Nós oramos hoje quando a Bíblia fala assim, orar a Deus em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Nós não conseguimos orar a Deus sem Jesus ou sem o Espírito Santo. Então nós oramos a Deus em nome de Jesus
impelidos ou inspirados, iluminados pelo Espírito Santo, né? E Cristo está lá, intercedendo por nós em todo o tempo, cumprindo o quê? Cumprindo seu ofício. É bonito demais isso, né? E é muito reconfortante saber que ele está lá, né? A Bíblia diz para nós que é um coração quebrantado, um espírito contrito, o nosso Deus ele não despreza. Na aula passada, no nosso encontro passado, nós vimos que Cristo ele se compadece de nós porque ele entende a nossa dor, porque como homem ele viveu aquilo que nós vivemos, né? Então nós podemos ter essa certeza de que Cristo ele está continuamente orando por nós, intercedendo por nós, como o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Bom, Cristo como um rei agora. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar a nação de Israel. Lucas 19:38 diz assim: diziam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Nesse trecho de Lucas, a gente vê que as pessoas estão reconhecendo Cristo como rei, né? Efésios 1:20-23 diz assim: ele exerceu esse poder em Cristo. Ele quem? Deus, né? O Deus Pai exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nesse texto a gente vê que Cristo hoje, ele está reinando sobre o mundo e sobre a igreja, né? Quando ele veio como homem, então as pessoas reconheceram ele como rei, não como um rei qualquer, mas como o rei que havia de vir de Deus. E hoje, Cristo está reinando sobre a igreja e sobre o mundo. Ah, Anderson, mas por que que Cristo está reinando e a gente vê o mundo indo de mal a pior? Porque ele ainda não está reinando plenamente no mundo, né? Isso vai acontecer primeiramente no milênio, quando ele vier reinar e nós reinaremos com ele, então o mundo verá como é plenamente o reinado de Cristo, e aí depois quando ele então terminar todas as coisas e a Bíblia diz que ele vai completar a sua obra, não é a obra da salvação. Completar a sua obra é completar a obra da restauração total de todas as coisas. E aí ele vai entregar tudo ao Pai, né? Somente lá que Cristo vai reinar plenamente. Cristo hoje reina na igreja como? No mundo como? Por exemplo, se o Putin ou o Biden, né, se a Rússia ou os Estados Unidos de repente virarem e falarem assim, ó, não tem mais jeito, nós vamos acabar com o mundo e explodirem todas as bombas nucleares no mundo para acabarem com o mundo, né? Deus não permite que isso aconteça. Então, assim, ao mesmo tempo que hoje o homem está debaixo do pecado e o pecado escravizou o homem e a gente tem tanta maldade, mesmo assim Deus ainda está no controle, Jesus ainda está reinando, né? Por quê? Porque nada foge dos seus propósitos. Não é propósito de Deus que o mundo seja destruído pelo homem, não é o propósito de Jesus que o mundo seja destruído pelo homem. Então ele reina, ele sustenta todas as coisas para que os seus propósitos se cumpram. Vocês conseguem entender? Ele não reina plenamente ainda, porque nem todos o servem, mas os propósitos dele se cumprem, tá? É difícil para a gente muitas vezes entender isso, mas Deus também usa o ímpio para cumprir os seus propósitos.
Importante a gente falar isso, né? Por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus levantou Nabucodonosor para invadir Jerusalém e trazer juízo sobre Jerusalém. Né? Então, assim, é lógico que precisa de uma formulação maior, um estudo maior para nós entendermos direito e tal. Mas Deus também usa o ímpio para cumprir os seus propósitos. Por quê? Porque ele é soberano em todas as coisas. Então, Cristo, ele está hoje reinando sobre o mundo, ele reina sobre o mundo, né? Mas ele reina mais efetivamente na igreja. Hoje, um dia ele vai reinar plenamente sobre tudo. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, nós vimos que, primeiramente, Cristo, nós vimos no Antigo Testamento que os três principais ofícios, né, eram os ofícios de profeta, sacerdote e rei, que eram os que eram ungidos, separados, e depois nós vimos Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como um rei. Como profeta, Cristo revela a Deus ao povo e transmite a sua palavra. Como sacerdote, Cristo oferece um sacrifício perfeito a Deus em favor do povo. Esse sacrifício é ele mesmo. E como um rei, Cristo governa a igreja e governa também o universo. Né? Governa um... Bom, pessoal, então nós olhamos para Cristo e nós vemos cumprir em Cristo os três ofícios do Antigo Testamento. Eu tinha dito para vocês no nosso encontro passado que a, o nosso encontro passado, quando eu tinha elaborado ele, ele tinha ficado um pouco extenso, né? Porque essa parte aqui, teoricamente, era para ter sido junto com o nosso encontro passado. Por isso que o nosso encontro hoje foi um pouquinho mais rápido, né? Mas é muito importante nós entendermos os ofícios que se cumprem em Cristo ou que Cristo cumpre em si. Por quê? Porque quando nós formos estudar a redenção, isso vai ficar muito mais claro para nós. Né? Para nós estudarmos a redenção, ainda vai um pouquinho, porque a gente precisa primeiro estudar a criação, depois a queda, a doutrina do pecado, e aí entrarmos na redenção, que é a obra de Cristo. Né? Antes disso, nós vamos ver o Espírito Santo e a Trindade também. Tá? Mas nós precisamos entender, isso precisa ficar bem claro para a gente, esses ofícios que Cristo cumpriu, porque eles são importantíssimos para depois nós entendermos a redenção. Tá? Nós precisamos olhar para Cristo, pessoal, nós precisamos ver que ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Né? Todos os sinais do Antigo Testamento que apontavam para ele se cumpriram nele. Ele é aquele que traz sobre si o cumprimento de todas as coisas do Antigo Testamento. E quanto mais a gente estuda, pessoal, mais a gente fica maravilhado com isso, de ver e entender que a Bíblia Sagrada, ela não tem contradição. Né? A revelação de Deus, ela é perfeita para nós. E que nós podemos olhar para a Bíblia Sagrada e podemos confiar nela, porque é impossível que 40 autores diferentes, em um período de 1.500 anos, escrevessem livros que se completam e falam de uma mesma coisa, sem que haja neles divergência, sem que haja neles contradição. É impossível que o homem tivesse feito isso por si só, somente Deus para fazer uma coisa dessas. Amém, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Por favor, tá? Diga, Ana Júlia. Pode escrever então, eu leio para o pessoal, fique tranquila. Vamos esperar na Júlia.
Sim, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva ao Pai as nossas orações, mas as nossas orações só têm acesso ao Pai por meio de Cristo, entendeu? É porque quando nós olhamos, Ana Júlia, para a Santíssima Trindade, lembra que eu falei um pouquinho que um não faz nada sem o outro? Quando Cristo está agindo, a pessoa de Cristo está na sua individualidade ali, mas na verdade o Pai e o Espírito também estão nele. Então, o Espírito Santo hoje, ele interpreta, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas essa intercessão só chega até Deus por meio de Jesus Cristo. Porque o Espírito não é o sacerdote, Cristo é o sacerdote. Então, ainda que o Espírito Santo, né, como a gente costuma dizer, recolha as nossas lágrimas, o nosso choro, esses nossos gemidos inexprimíveis, e leve-os até Deus, eles só chegam até Deus porque eles passam primeiro por Cristo. Entendeu? E tudo aquilo que passa por Cristo faz dele o sacerdote, não. O sacerdote, no Antigo Testamento, era aquele por quem as nossas orações passavam para chegar a Deus. Então, Cristo é assim também, entendeu? As nossas orações passam por ele. Ainda que o Espírito Santo leve elas a Deus, elas precisam passar por Cristo. Por isso que ele é o sacerdote, ele é o intermediador. Entendeu? Ficou claro? Ótimo, excelente. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguma questão que queira colocar? Algum insight que teve? Pode falar, pode escrever aí, Ana Júlia, vai escrevendo. Vamos lá, vai pensando aí na sua questão também. Alguém quer falar alguma coisa enquanto a Ana Júlia escreve, pessoal? Ixi, acho que ela caiu. Tranquilo, Ana Júlia, vai escrevendo aí. Pessoal, enquanto ela escreve, alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Certo. O diabo não é o príncipe desse mundo? Quando a Bíblia fala que ele é o príncipe, quer dizer que por meio de principados ele exerce algum tipo de poder e alguma influência sobre aqueles que não servem a Deus, mas Jesus é o rei, entendeu? Então, assim, há uma tensão aí. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Jesus ele reina neste mundo para que os seus propósitos prevaleçam e se cumpram, ele permite que o diabo exerça certo poder e certa influência sobre as pessoas que não o servem, tá? Mas quem reina mesmo
é Jesus, não é o diabo. Por exemplo, o diabo não tem a capacidade de destruir a humanidade. Por quê? Porque Jesus não deixa. Então, ainda que ele tenha poder como príncipe deste mundo, o poder dele é limitado. O de Jesus, não. Por quê? Porque Jesus não é príncipe, Jesus é rei. Né? Então, assim, se o diabo quiser se levantar, se Deus permitisse, o diabo destruía com toda a humanidade, destruía com todos os homens, pessoal. A gente precisa entender uma coisa. Se Deus permitir que o diabo pegue a vida de alguém, o diabo vai pegar aquela pessoa até o final. Não é que vai chegar uma hora, a pessoa vai estar lá no fundo do poço, o diabo vai olhar para ela e falar assim, tadinho, eu já judiei tanto, vou parar. Não, ele vai até o final, ele vai até destruir, ele não tem misericórdia, ele não tem graça, ele não tem amor, ele não tem nada disso, ele vai até o final, ele vai até destruir. Não faz isso por quê? Ele não faz isso porque Jesus reina. Então, o poder dele é limitado, o poder de Jesus é ilimitado. Ficou claro? Maravilha, então. Mais alguma questão? Mais alguma coisa que alguém queira falar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar por hoje. Hoje foi mais curtinho, né, pessoal? Foi rápido, mas é importante, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês os ofícios do Antigo Testamento, os ofícios cumpridos em Cristo, e aí depois eles vão ficar assim mais melhor visualizados na obra da redenção, tá, pessoal? Porque não sei se vocês perceberam, mas nós estamos montando um quebra-cabeça. Então, cada aula a gente traz um pedacinho do quebra-cabeça e vai montando. Vou ver se na próxima semana eu trago um resumo, porque hoje foi a nossa 8ª aula, né? O nosso 8º encontro. No próximo encontro, semana que vem, antes de nós entrarmos no tema de fato, eu quero trazer um breve resumo, breve mesmo assim, dos nossos encontros passados, para nós entendermos como que a gente está formando um quebra-cabeças. Tá bom? Os nossos encontros não são sem pé e sem cabeça, não. Eles têm. Uma hora eles vão dar liga e eu espero que vocês estejam entendendo isso. Na próxima semana eu vou trazer um resumo e mostrar para vocês como que eles estão se encaixando. Tá bom, pessoal? Vamos orar? Deixa eu ver quem que vai orar por nós hoje. Para nós encerrarmos. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Vou pedir para Mila. Mila, você ora para nós encerrarmos, por favor? Amém. Um momento, por favor. Oremos. Pai misericordioso e amado Deus, te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Somos gratos, meu Deus, por mais um dia de ensino, que o Senhor possa preparar outros dias, meu Pai, para que o Senhor possa operar, meu Pai, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa a vida de cada um, abençoa a vida do Anderson, que tem tido essa iniciativa, meu Pai, em iniciar esse trabalho conosco. Deus, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, prepara uma semana abençoada, até o próximo encontro, te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, pessoal. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado pela presença de vocês, participação de vocês, que Deus abençoe a cada um, tenha uma noite de sono, de descanso, uma semana que se inicia de muitas vitórias em Cristo, tá? Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Amém.